Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre o colossal obuseiro alemão chamado Canhão de Paris, e que eram as maiores peças de artilharia usadas durante a Primeira Guerra Mundial, e que tinha o objetivo de aterrorizar Paris. Desde já agradeço pelo seu like, e se inscreva para mais vídeos. Já no outono de 1914, o comando alemão ordenou que a Marinha Imperial disparasse no porto de Dover, na Inglaterra, a partir da costa belga recém-conquistada. A Marinha encomendou à empresa Krupp o desenvolvimento de uma arma de longo alcance com munição apropriada para fazer isso. A solução para fazer uma arma com essas especificações não era tão simples, mas a Krupp acabou usando sua experiência de testes balísticos anteriores, nos quais alguns projéteis viajavam muito mais rápido do que o esperado. Isso acontecia porque esses projéteis alcançavam as camadas mais espessas da atmosfera da Terra, alcançando camadas altíssimas onde há menor pressão e resistência do ar. Como a resistência do ar diminuiu significativamente durante a maior parte da trajetória de voo, o alcance também desses projéteis também aumentava. Para tirar proveito disso, um canhão especial foi projetado. Um cano de canhão naval de 380 mm foi conectado a um cano novo e muito mais longo de 210 mm e 40 metros de comprimento. Projéteis especiais e cargas de propulsores foram desenvolvidos para a nova arma. A nova arma de artilharia parecia um pouco estranha com seu cano longo, que se projetava da arma naval original. Ele pesava nada menos que 140 toneladas, mas tinha um alcance gigantesco de 132 km, e podia funcionar de forma consistente, mesmo que a um preço alto. Isso porque cada granada que era disparada pelo cano causava tanto desgaste no cano da arma, que o calibre aumentava continuamente a cada tiro. Portanto, as granadas que se seguiam tinham que ter um calibre maior do que as anteriores. Além disso, a longo prazo tendia a cair sob seu próprio peso, de modo que suportes externos tinham que ser fixados. Em julho de 1917, os primeiros testes foram realizados em um campo de tiro recém-criado perto de Cuxhaven, depois em Meppen. O canhão Kaiser era, na verdade, um obuseiro, tipo de artilharia que dispara projéteis em trajetórias curvas e calculadas. Para atirar a granada explosiva de 120 kg na estratosfera, era necessária que esta tivesse uma velocidade inicial de 1.600 metros por segundo, o que foi alcançado por uma carga de propulsor de várias partes com 200 kg pólvora. O carro de armas que segurava e sustentava a arma foi construído a partir da armação de tiro para o canhão de carregamento rápido de 38 mm L-45 como um carro de armas balístico ferroviário. No início de 1918, a Estado-Maior Imperial Alemão preparou uma série de ofensivas ao longo do Somme, na França, com o objetivo de vencer a guerra. Sucessivos bombardeios sobre Paris foram feitos, com o objetivo de levar o pânico aos habitantes da cidade e os obrigar a abandoná-la, o que tornaria mais fácil para os alemães conquistá-la. A nova arma de longo alcance deveria fazer sua parte perturbando a área de Paris e causando confusão e perturbação geral. Essa é a razão do nome popular Canhão de Paris, oficialmente chamado de canhão de 21 cm de comprimento L-162 no campo de tiro. O apelido também era Wilhelm Canhão de Guilherme, o Kaiser. É preciso ressaltar novamente que cada granada disparada aumentava o calibre, de modo que granadas cuidadosamente produzidas de tamanhos diferentes tiveram que ser disparadas na ordem correta. Se errassem a ordem correta, o resultado seria desastroso para os artilheiros que mexiam na arma, pois os explosivos iriam explodir dentro da arma. A plataforma de fogo do canhão de Paris era de um canhão naval, com uma plataforma giratória e corredores sobre trilhos. O canhão e sua carruagem foram cuidadosamente posicionados em uma sólida base de madeira perto da cidade de Crepes e foram cuidadosamente escondidos no meio de uma floresta na área. Os artilheiros alemães foram tão cuidadosos com a camuflagem que até substituíram árvores mortas por novas árvores. No total, 3 posições de tiro foram preparadas com grande esforço entre novembro de 1917 e fevereiro de 1918. A arma era capaz de arremessar os projéteis de até 94 kg reservados para uma distância de 130 km, e uma altitude máxima de 40 km. A maior altura é alcançada por um projétil, e essa altitude só foi superada quase 25 anos depois, pelo primeiro voo de teste do foguete V-2, em outubro de 1942.
Quando as armas foram empregadas pela primeira vez, os parisienses acreditavam que haviam sido bombardeados por um Zeppelin de alta altitude, pois nenhum som de avião e nem de nenhuma peça de artilharia foi ouvido. Isso porque o alvo, no caso Paris, estava muito longe da origem do tiro. Calcula-se que os projéteis disparados pelo longo tubo tinham uma velocidade altíssimas, e demoravam 3 minutos para percorrer a distância de 130 km até Paris. Devido à extrema distância, os tiros do canhão de Paris não foram muito precisos no primeiro ataque, mas conseguiu matar algumas pessoas e causar um certo pânico entre os franceses. Apesar de não terem descoberto de onde vinham tais ataques pesados, os franceses logo deduziram que os alemães obviamente tinham que ter um tipo de arma de longo alcance, de um tipo que até então só podia ser imaginado. Juntamente com ataques aéreos, isso foi demais para a população parisiense e muitos deixaram a cidade. Nos próximos dias, mais granadas atingiram a capital francesa em um padrão pouco claro, causando danos limitados e algumas baixas. Mas o pior ainda estava por vir. Na Sexta-feira Santa, 29 de março de 1918, uma granada atingiu a igreja de Saint-Gervais-de-France, bem no centro da cidade. 82 pessoas foram mortas e outras 68 ficaram feridas. O misterioso canhão havia reivindicado sua maior taxa de perdas até o momento. Os franceses logo reagiram ao bombardeio de Paris. Eles transferiram artilharias ferroviárias pesadas para a área mais próxima de Crépy e começaram a atirar na área em que suspeitavam da posição do canhão de Paris. Isso aconteceu no momento em que o cano da arma de longo alcance alemão estava tão esgotado que a precisão e o alcance diminuíram muito. Cada tiro desgastava tanto o cano que este só poderia ser usado para 60 tiros. Então um novo cano tinha que ser montado na arma enquanto ainda estavam na área da floresta de Crépy. Mais ao norte da posição do canhão, os exércitos alemães avançaram com grande sucesso pela França. Quase destruíram o exército britânico e, em 30 de março de 1918, haviam avançado para Montdidier. Enquanto isso, já havia sido decidido mudar o canhão de Paris para Bois-de-Corbie, que fica ainda mais perto da capital francesa do que Crépy. O canhão de Paris lançou então um segundo ataque contra Paris, que era muito mais preciso que o primeiro, uma vez que os artilheiros não foram forçados a operar no alcance extremo da arma. O cano do canhão teve que ser substituído várias vezes, e mais uma vez o canhão de Paris chamou a atenção dos canhões ferroviários franceses e aviões de reconhecimento, a um nível em que a vida na nova posição de tiro se tornou bastante difícil. Houve baixas entre as tripulações alemãs que operavam a colossal arma, devido a ataques próximos. Além disso, uma granada carregada explodiu dentro do canhão de Paris. Essa granada provavelmente fora carregada na ordem errada e não cabia exatamente no cano. Naquele momento, a população que havia permanecido em Paris estava acostumada a estar sob fogo constante. Paris era uma cidade grande e as granadas não podiam cair em todos os lugares, então uma vida normal voltou à cidade. Alguma vez ou outra, um projétil caía em um local sensível, como uma estação de metrô, mas em muitos outros casos as bombas explodiam na estrada ou em prédios vazios com poucas perdas. O avanço do exército alemão para o Marne no final de maio causou muito mais preocupação nos franceses. O canhão de Paris acabou sendo transferido para uma nova posição perto de Beaumont para escapar da atenção dos canhões ferroviários franceses e de lá começou a terceira rodada de tiro. Desta vez, era uma posição muito cuidadosamente preparada, com uma cama de aço para girar o carro da canhão e uma conexão ferroviária para trazer munição de maneira mais eficiente. As violentas batalhas terrestres ocorridas mais ao norte haviam paralisado o avanço alemão, de modo que a possibilidade de maior sucesso alemão desapareceu antes mesmo que os americanos chegassem com mais força. O canhão de Paris poderia fazer pouco para remediar a situação e apenas manter o fogo causando o máximo de aborrecimento possível. O vai-e-vem na linha de frente levou a uma mudança para a região de Bois-de-Bourrouillet, de onde o fogo de Paris continuou. No entanto, isso também foi em vão, uma vez que os aliados estavam avançando novamente em agosto. Ao todo, um total de 367 projéteis foram disparados na área de Paris a distâncias de 87 a 128 quilômetros. Os projéteis do que chegaram em Paris ou nas proximidades mataram 256 civis e feriram outros 620. No entanto, não houve rotina.
Mais granadas caíram em um dia do que em outro e vários dias se passaram sem nenhum impacto, especialmente quando o cano do canhão de Paris tinha que ser substituído após 60 tiros. Até 24 de março de 1918, 20 minutos se passavam entre um disparo e outro, mas na manhã de 24 de março 2 granadas atingiram Paris em 3 minutos, o que significava que mais de um canhão de Paris estava em uso naquele momento. Depois que o avanço dos aliados colocou Paris fora do alcance, aparentemente nenhum outro uso foi encontrado para o canhão de Paris. Os ataques alemães foram paralisados e o exército alemão se exauriu até o último homem e a última reserva de poder. Em toda a frente, as tropas recuaram na direção da Alemanha, desistindo de todos os ganhos de terreno desde o início do ano. Com esse retiro, os exércitos alemães logo ficaram fora do alcance de Paris e os canhões de Paris foram desmontados e retirados. Havia até 3 armas de longo alcance neste momento, mas geralmente apenas uma era usada. O que exatamente aconteceu com os canhões de Paris após a guerra ainda não está claro. Nenhum foi capturado pelos aliados, apenas algumas plataformas de incêndio foram encontradas e cuidadosamente examinadas. Eles provavelmente foram desmontados e sucateados para impedir que os aliados os capturassem e os investigassem para desvendar sua tecnologia. Mas uma grande quantidade de dados e pesquisas balísticas foi preservada e foi cuidadosamente escondida para uso de uma geração posterior de projetistas alemães de armas de longo alcance. Pelo menos um canhão alemão da Segunda Guerra Mundial, o canhão ferroviário de 21 centímetros, era muito semelhante ao canhão de Paris. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva caso não seja inscrito, e até a próxima.